A escala Kardashev não é o que você pensa, ela foi pensada para uma época diferente da de hoje, mas mesmo assim vamos hoje analisar em detalhes o que seria preciso para que a humanidade alcançasse o tipo 1, 2 e 3. E para isso temos que fazer concessões, aproximações, imaginar conceitos e definições que são incomuns para nossa mente humana. Vai ser um pouco estranho porque vamos falar sobre o planejamento de uma civilização em um longuíssimo prazo, muito maior do que uma vida humana. E vamos também falar sobre o espaço e uma quantidade de energia inconcebível para nós de hoje. Esse é um dos guias mais completos que você vai encontrar na internet sobre a escala Kardashev. E vamos começar com um questionamento interessante sobre a própria utilidade dessa escala. A escala Kardashev é inútil, ela não serve para o que foi proposta. A ideia inicial do soviético Nikolai Kardashev com a sua escala era de que seria útil ter uma maneira de classificar o nível de desenvolvimento de uma civilização no cosmos. Então veja bem, se bem aqui nós temos a Terra com a civilização humana, a gente pode dar um zoom out e ver que no cosmos, cada cubinho desses poderia ser uma civilização espalhada pelo universo. E aqui a ideia seria poder separar cada uma dessas civilizações em 3 grandes grupos. Aqui seriam as civilizações do tipo 1, aqui as do tipo 2 e aqui as do tipo 3, indo da menos avançada até a mais avançada. Tá, muito legal, fantástico, mas e aí? Qual que é a utilidade disso? Lembre-se que aqui a gente não está falando de um conceito puramente de ficção científica proposto por um escritor leigo. A gente está aqui falando de um conceito científico baseado na realidade, que deve ter alguma utilidade. E claro, foi proposto por um cientista. Nikolai Kardashev era um radioastrônomo, ou seja, ele usava ondas de rádio para estudar coisas no universo. E uma das coisas que podem ser estudadas com ondas de rádio são possíveis sinais de civilizações extraterrestres espalhadas pelo cosmos, que podem chegar até nós. E em 1963, nós recebemos exatamente isso. Localizada a 8 bilhões de anos-luz de distância da Terra, temos uma fonte chamada de CTA-102. E ela emitiu um sinal de rádio que chegou até nós. E o sinal seria mais ou menos como isso aqui. E note como esse sinal tem picos bem definidos. E o mais impressionante é que eles variam de intensidade. Uns eram maiores do que outros. E isso é muito inesperado. E isso é inesperado porque geralmente a gente não espera que uma fonte de ondas de rádio varie tanto. Algo natural por aí, como um corpo celeste no universo, a princípio não deveria ser capaz disso. Porém, se isso aqui fosse algo artificial, poderia fazer mais sentido. Afinal de contas, é assim, com variações, que nós humanos colocamos informação num sinal e assim criamos uma mensagem. Porque imagine só que você tem uma onda de rádio normal e constante. Com isso aqui, você não tem como transmitir uma mensagem. Afinal, tudo é a mesma coisa. Agora, se você tiver a capacidade de alterar as propriedades dessa onda, aí a coisa muda. Vamos supor que a gente consiga esticar a amplitude em lugares específicos dessa onda. Com isso, a gente teria algo mais parecido com isso aqui. Aqui, ao nosso bel prazer, criamos variações. Com isso, de maneira simples, temos a presença ou a ausência de uma alteração. Nós podemos então separar essa onda em unidades menores e diferentes. E aí, arbitrariamente, podemos dizer que essa onda não esticada é o 0 e essa onda esticada, alterada, é o 1. E assim temos uns e zeros da informação de uma mensagem que podemos organizar da maneira que melhor entendemos, para poder formar uma mensagem com algum significado. Isso quer dizer que para transmitir uma mensagem é necessário criar variações em algo, pelo menos 2 unidades diferentes de alguma coisa. A gente precisa então alterar alguma coisa. Alterar, por exemplo, uma onda de rádio. E foi precisamente isso que foi encontrado em CTA-102. Ou seja, estamos falando aqui de algo que não parece natural. Isso poderia ser
artificial. Por isso Kardashev na época sugeriu que isso poderia ser uma tentativa proposital de uma mensagem enviada por extraterrestres até nós. Havia alguém por aí talvez querendo fazer contato. E caramba, isso seria incrível. Mas lembre-se que não estamos falando de ficção científica e eventualmente essa hipótese foi descartada. Pelo menos depois que astrônomos descobriram que CTA-102 na verdade era um quasar, um corpo celeste que naturalmente é capaz de emitir sinais com variações. Parece que foi quase, é uma pena, mas nada impediria Kardashev de fazer uma grande publicação. Isso aqui foi publicado em 1964 e esse é o famoso artigo científico Transmissão de Informação por Civilizações Extraterrestres. E olha só que doideira que ele sugeriu. O universo é muito grande e velho, e com isso bem aqui pode ter surgido a Terra em que a civilização humana começou há alguns milhares de anos. Mas hipoteticamente podemos supor que bem aqui nesse outro lugar tenha aparecido uma outra civilização, e outra aqui, e outra aqui, e aqui, e outra aqui, várias civilizações. Então o universo poderia estar repleto de civilizações. E o que é mais louco de se pensar aqui é que a maioria dessas civilizações alienígenas poderiam ser mais avançadas que a nossa humana, e as probabilidades estariam em favor disso. Esse planeta aqui não é a Terra, mas é um pouco parecido. E segundo estimativas, se a gente olhar somente para planetas como esse aqui, que são parecidos com a Terra, a idade média de planetas como esse aqui fica em torno de uma faixa que vai de 5,5 até 7,3 bilhões de anos. Sendo que a Terra é mais nova do que isso. O nosso planeta tem apenas 4,5 bilhões de anos. Ou seja, se a gente fizer as contas aqui, a maioria desses planetas é 1 bilhão a 2,8 bilhões de anos mais velhos que o nosso mundo. Então vamos dizer que se daqui pra cá a gente tem uma linha do tempo do universo, em que aqui temos o início do universo e bem aqui temos o presente, e aí nessa escala vamos botar a linha do tempo da Terra. Bom, a Terra ela surgiu mais ou menos há uns 4,5 bilhões de anos, seria mais ou menos essa faixa de tempo aqui, e você e eu estamos bem aqui no presente da linha do tempo da Terra. E aí eu te pergunto, sabe quando que nessa linha do tempo a nossa espécie surgiu? Não foi muito longe daqui, não dá nem para poder diferenciar, foi praticamente no presente, foi tipo ontem do ponto de vista do universo. Os Homo sapiens surgiram há cerca de mais ou menos 200 mil anos, que não é nada perto dos mais de 13 bilhões de anos do universo. Beleza, agora vamos botar esse mundo mediano e padrão, que não tem nada demais, mas por estar na média, esse planeta não surgiu na mesma época que a Terra, ele surgiu um pouco antes, pelo menos 1 bilhão de anos antes. Com isso, vamos supor que tanto na Terra quanto nesse planeta mediano, a vida demorou exatamente o mesmo tempo para surgir, adquirir inteligência, criar tecnologia e construir uma civilização. Tudo na mesma velocidade. Então, se a nossa civilização está nesse estado bem aqui, de desenvolvimento X, digamos, significa que essa galera que levou o mesmo tempo chegou a esse mesmo estado X cerca de 1 bilhão de anos antes. Porém, é claro que eles não pararam aqui no tempo, eles continuaram a se desenvolver até chegar no presente deles, um nível de desenvolvimento civilizacional de, digamos, Y. Ou seja, enquanto a gente está no estado X de desenvolvimento, eles estão no estado Y de desenvolvimento, que é 1 bilhão de anos adiantado. E aí eu te pergunto, como que você acha que serão as tecnologias e o avanço da espécie humana daqui a 1 bilhão de anos? Bom, se a gente adicionar 1 bilhão de anos à nossa linha do tempo, passando 1 bilhão de anos do presente, nós também iríamos encontrar o estado Y de desenvolvimento. E bom, aqui as coisas seriam muito doidas. E assim, esse Y de desenvolvimento é que é o presente da civilização nesse planeta. E o que é mais absurdo de se pensar é que você nem precisa de tanto.
Você não precisa de 1 bilhão de anos de diferença. Você pode criar um abismo entre nós e eles se eles apenas tiverem começado um mísero 1 milhão de anos antes. Porque mesmo assim, daqui a 1 milhão de anos, a nossa espécie teria uma tecnologia muito doida. E é assim que é o presente deles. Com isso, podemos voltar a olhar para todas as civilizações do cosmos, incluindo aqui a nossa, e perceber que a gente deveria ser muito humilde, porque a maior chance de que a nossa civilização está entre as mais atrasadas. Então, se a gente fosse classificar essas civilizações todas pelo universo em 3 categorias, provavelmente a gente teria que colocar a nossa Terra exatamente no grupo de menor desenvolvimento. Ok, beleza, tudo isso faz muito sentido, mas ainda é extremamente vago, e a ciência trabalha com números e parâmetros objetivos. Por isso, Kardashev criou uma escala simples baseada em uma coisa fácil de quantificar: a energia. Nesse critério, a civilização do tipo 1 seria a que poderia usar toda a energia do seu planeta, o que seria cerca de 10 mil trilhões de joules por segundo. Agora, já a civilização 2 usaria toda a energia da sua estrela, que seria cerca de 10 trilhões de joules por segundo. E por fim, a civilização de tipo 3 usaria toda a energia da sua galáxia, que seria cerca de 1 trilhão de joules por segundo. Essas são ordens de grandezas tão grandes que a própria humanidade aqui na Terra não se encaixaria nem na categoria 3, nem na 2 e até mesmo nem na 1. E é por essas e outras que outras categorias extras foram criadas nessa escala. O tipo 0 é uma categoria que inclui civilizações pré-tecnológicas, sem domínio de nenhuma fonte de energia, além da própria energia química dos alimentos. Ou seja, estamos falando de 0 joules. Então, nesse caso, a humanidade estaria não aqui no 0 exatamente, mas algo entre 0 e o 1, porque nós saímos já da época pré-tecnológica, mas ainda não chegamos lá em dominar toda a energia do planeta. Certo, isso aqui já ajuda a gente a classificar melhor uma civilização como a nossa, por exemplo. Mas veja que existe um abismo muito grande, ainda assim, entre cada uma dessas categorias. Existe um oceano de graus intermediários que ficam, por exemplo, aqui entre o 0 e o 1. Por isso que Carl Sagan, sim, ele mesmo, sugeriu que seria interessante a gente criar algo como uma fração decimal para definir onde exatamente no meio do caminho está uma civilização entre cada tipo da escala Kardashev. Ele sugeriu, por exemplo, que se nós temos uma civilização em específico que já ultrapassou o uso de toda a energia do seu planeta, ou seja, já passou desse valor aqui, e além disso, continuou caminhando até chegar à metade da energia disponível na sua estrela, então ela está aqui exatamente no meio do caminho entre o tipo 1 e o tipo 2. E aqui, exatamente na metade, podemos dizer, por que não, que essa civilização é do tipo 1,5. E aí isso significa que aqui nós humanos, que já percorremos 70% do caminho entre o tipo 0 até o tipo 1, nossa civilização pode ser classificada como o tipo 0,7. E claro que o número exato da nossa civilização pode ser meio debatível, mas a ideia é essa. Além disso, foram adicionados os tipos 4 e 5, em que 4 é o uso da energia de todo o universo e 5 é a de todo o multiverso. E sabe-se lá qual que é o valor absurdamente alto de energia que essas categorias poderiam ter ao seu favor. Pois é, talvez não valha a pena a gente entrar em detalhes de valores estimados para essas categorias, porque nós sabemos que de qualquer forma não existem esses 2 níveis mais avançados. Quer dizer, se houvesse, a gente saberia, obviamente, que eles existem, porque eles estariam usando toda a energia do nosso Sol. E aí não sobraria nada pra gente, o que claramente não é o caso, ainda bem. Tá, mas e aí, pra que serve essa enorme escala Kardashev? Seria então só uma ficção científica? Nikolai, como um bom radioastrônomo, pretendia usar o seu trabalho para ajudar no campo
da radioastronomia. Então toda essa escala, originalmente, como ela foi proposta, tinha o propósito de facilitar a busca por vida extraterrestre inteligente através das ondas de rádio. Imagine que aqui temos a Terra junto com a humanidade, e aqui temos uma civilização mais avançada do que nós, e aqui uma civilização menos avançada do que nós, e elas estão na mesma distância até a gente. Beleza, muito bem. Então, ambas essas civilizações estão emitindo ondas de rádio em nossa direção. E não me entenda mal, ondas de rádio são ótimas em viajar pelo espaço carregando mensagens, porém elas têm um limite. Depois de um tempo, elas acabam perdendo sua força. Então, quando uma civilização menos avançada resolve emitir essas ondas de rádio, elas meio que não são tão fortes, elas não possuem tanta energia. Então o que acontece com elas é que depois de serem emitidas, com o tempo elas vão ficando cada vez mais fracas e depois se tornam indistinguíveis do ruído do resto do universo. Agora, já uma outra civilização com mais energia para dar, consegue emitir ondas de rádio com intensidade o suficiente de energia para que elas não desapareçam no meio do caminho. E assim conseguimos captar um bom sinal de rádio daqui da Terra. Ou seja, fontes mais energéticas de civilizações mais avançadas seriam mais fáceis de detectar daqui da Terra. Então a escala Kardashev, como foi originalmente proposta, com 3 tipos, tinha como ideia central que civilizações mais avançadas usavam mais energia e com isso suas ondas de rádio eram de maior intensidade e seriam mais fáceis de detectar. Então desses 3 tipos da escala, o tipo 1 teria uma energia baixa demais e as suas ondas de rádio não seriam tão fáceis de detectar aqui da Terra. Então tudo que é igual ou menor do que 1 seria descartado. E a civilização do tipo 3, que emitiria ondas de muita energia e poderia ser facilmente detectado aqui da Terra, bom, elas não existem na nossa galáxia, porque senão elas teriam já usado toda a energia do nosso Sol. Então tudo que é igual ou maior do que 3 também é descartado. Com isso, o que sobra são as civilizações do tipo 2. São as civilizações do tipo 2 que podem existir por aí pela nossa galáxia e serem barulhentas o suficiente, terem ondas de rádio com energia o suficiente para que a gente possa detectar. Finalmente, a gente sabe qual a utilidade prática da escala Kardashev, mas ela tem um sério problema. Porque, como é que eu posso dizer, as ondas de rádio e a facilidade de detecção de uma civilização não estão necessariamente correlacionadas. A energia das ondas de rádio de uma civilização e a energia total dela são coisas bem diferentes. Veja o próprio exemplo da humanidade. Nossos radares mais potentes que existem por aí têm um pico de fluxo de energia de frações de segundo que é de dezenas de milhares de vezes menor do que a humanidade consome de energia em um segundo. Isso é várias ordens de grandeza menor do que os valores da escala. E o pior é que essa fatia pode ficar proporcionalmente ainda menor com o passar do tempo. Porque, de novo, se a gente olhar para o nosso exemplo humano, nós já fomos muito mais barulhentos no quesito ondas de rádio. Nossas tecnologias antigamente eram muito baseadas nessas tais ondas de rádio. Mas acontece que as nossas tecnologias foram mudando e agora temos outras formas de comunicação que não envolvem ondas de rádio. E você está usando uma delas exatamente agora para me ouvir. Ou seja, a gente está consumindo muito mais energia, mas ainda assim estamos cada vez menos barulhentos, estamos cada vez mais difíceis da gente ser detectado por ondas de rádio por outras civilizações. E bom, é meio engraçado pensar isso, mas a escala Kardashev foi criada nos anos 60, onde o rádio tinha uma importância muito maior do que hoje, e talvez por isso fazia talvez um pouco mais de sentido na época, parecia ter uma utilidade. Agora, será que essa escala ainda serve para alguma coisa? Atualmente, a importância da escala Kardashev não é a detecção de radiofrequência, mas a própria escala em si. Porque, veja bem, ter um sistema objetivo
e numérico de classificação de civilizações foi talvez o maior feito dessa escala. Para que a ciência comece a explorar uma nova área do conhecimento e que a gente consiga fazer hipóteses, teorias e descobertas nessa nova área, nós antes precisamos de uma coisa. Precisamos de organização. Precisamos organizar mentalmente com classificações e vocabulário uma nova área do conhecimento. Só assim nós vamos poder continuar a explorá-la. Afinal, como que Charles Darwin poderia criar a teoria da evolução se antes dele não tivessem inventado um sistema de classificação de espécies? Como que, por exemplo, também Isaac Newton conseguiria vislumbrar as suas leis se pessoas antes dele não tivessem criado o vocabulário de energia, massa, tempo e espaço? Bom, o que eu quero dizer com isso é que a escala Kardashev pode ter sido pensada originalmente para ser útil para uma coisa, mas com o tempo a sua utilidade acaba sendo outra, talvez mais importante. Ela classifica e organiza, ela faz a faxina em um novo cômodo da casa do conhecimento humano, o deixando pronto para que mais gente entre e faça descobertas. Quem sabe Kardashev pode ser visto no futuro como um gigante em que outros, muitos anos depois, vão se apoiar nos seus ombros. Kardashev pode possibilitar novos Darwins e Newtons nessa nova área que ele organizou. Isso seria incrível e o futuro nos aguarda. E só o tempo pode nos mostrar. Mas enquanto isso, nada impede da humanidade de tentar avançar nessa escala. Esse é Nikolai Kardashev e ele propôs a escala Kardashev. E essa é uma escala que propõe classificar as civilizações pelo cosmos em tipo 1, 2 e 3, em que, respectivamente, a civilização iria consumir toda a energia do seu planeta, toda a energia da sua estrela e toda a energia da sua galáxia. E o problema é que a civilização humana não se encaixa em nada disso. Ela nem chega até mesmo aqui no tipo 1, ela está antes disso. Afinal de contas, é óbvio que a humanidade não consome toda a energia da Terra. Agora, como será que a gente poderia atingir esse feito e chegar ao tipo 1? Bom, aí primeiro, antes de tudo, a gente precisa definir o que seria toda a energia da Terra. A Terra possui várias fontes de energia natural, como a energia dos ventos, das ondas do mar, dos rios e dos combustíveis fósseis. Esses 4 exemplos de energia parecem ser coisas independentes, mas lá no fundo todas essas são filhas de uma única fonte de energia primária: o Sol. A nossa estrela é de longe a principal fonte de energia da Terra. Porque se a gente parar para pensar, é a energia do Sol que vem até nós, atinge a superfície da Terra, e aí uma massa de ar que está aqui perto da superfície pode acabar ficando quente. E o que significa uma massa de ar estar quente? Para entender isso, imagine que vamos dar um zoom nisso aqui. E aqui é a nossa mesma massa de ar, que tem um certo limite delimitado por um barbante. E dentro dessa massa de ar existem moléculas, e todas vão estar concentradas aqui dentro. Porém, lembre-se que o Sol esquentou essa massa de ar, ela se tornou quente. E o que é o aumento de temperatura, senão um aumento na agitação de cada uma dessas moléculas? Elas ficam querendo expandir essa massa de ar. E aí, quando a gente expande essa massa de ar, o volume dela ficou bem maior. O barbante está ocupando um volume maior, porém existe a mesma quantidade de moléculas aqui dentro. São moléculas mais agitadas que vão ficar distribuídas mais distante uma das outras. Isso quer dizer que essa massa de ar agora tem a mesma massa, a mesma quantidade de moléculas, porém em um volume muito maior. Ou seja, a concentração dessas moléculas, a densidade diminuiu. Então, se a gente voltar a olhar para esse esquema de ar quente, a gente vai ver que esse ar quente, agora em um volume muito maior, vai ficar bem menos denso e vai tender a boiar, flutuar para cima, deixando aqui um espaço que pode ser rapidamente preenchido por uma outra massa de ar menos quente, mais fria. Então, opa, você percebeu isso? Massas de ar estão mudando de posição, elas estão se movimentando. E o que é a movimentação de massas de ar?
é o vento. E o vento, por sua vez, pode ir caminhando aqui na Terra e encontrar o mar. E esse encontro pode transferir a energia do vento para a superfície do mar, criando assim ondas. Estamos falando da energia do mar. E o mesmo Sol é responsável por aquecer tanto a água no mar quanto a água fora dele, em rios, por exemplo. E isso acaba evaporando a água na superfície, que pode gerar nuvens. E essas nuvens podem acabar criando chuva ou neve que abastece direta ou indiretamente o fluxo dos rios. E aí a gente já está falando da energia que vem dos rios. Agora, já o combustível fóssil que a gente usa hoje, um dia já foram os animais, plantas e outros seres vivos que viveram há milhões de anos na Terra. E bom, esses seres aqui que faziam fotossíntese, eles estavam nada mais nada menos do que convertendo a energia do Sol em energia química necessária para a vida. Agora, já os seres que não faziam fotossíntese, bom, eles tinham que se alimentar desses outros organismos que faziam fotossíntese. E assim eles se aproveitavam da mesma energia que veio lá do Sol. Sendo que aí um dia aconteceu uma coisa fantástica. Todos eles morreram. E aí seus restos mortais se preservaram de tal forma no subsolo que viraram carvão, petróleo e outro combustível fóssil que por milhões de anos guardou a energia solar em forma de energia química. E se um dia a gente tirar essas coisas lá debaixo da terra e queimar esse troço, nós liberamos energia térmica. Ou seja, os combustíveis fósseis dos ventos, do mar e dos rios nada mais são do que energia solar, só que com passos extras. E claro que cada um dos passos extras contidos nessas coisas vai fazer com que a energia original que veio do Sol, quando passar por esses passos, acabe se tornando muito menor. E essa diminuição da energia original para algo menor significa que temos perda de eficiência, temos ineficiências. Então, nesse ponto de vista, consumir essas fontes de energia aqui significa que a gente vai ter energia de uma forma ineficiente. A melhor coisa, então, na verdade, seria a gente consumir a energia direto da nossa polposa fonte primária, o Sol. E assim, por mais que existam outras fontes naturais de energia na Terra, como, por exemplo, a energia geotérmica que vem do interior do nosso planeta, a verdade é que o nosso Sol, basicamente, é, de longe, a fonte mais importante que nós temos aqui. Então, o Sol produz muita energia, mas somente a que incide exatamente na Terra é a energia que nós devemos consumir em sua totalidade de 100%. Agora, como que a gente faz isso? Bom, a ideia mais óbvia provavelmente seria construir vários painéis solares e preencher cada centímetro quadrado da superfície terrestre com um monte deles. Porém, sinceramente, isso não parece ser uma coisa tão prática. Sem falar que no meio do caminho a gente teria que destruir todos os habitats naturais que existem para abrir espaço para toda essa infraestrutura. E o que talvez fosse ainda mais frustrante é que mesmo assim a gente não chegaria ao tipo 1 da escala Kardashev. Isso acontece porque, como você sabe, a Terra possui uma atmosfera e essa atmosfera absorve a energia do Sol, ou seja, toda aquela energia gigantesca do Sol no meio do caminho, por causa da atmosfera, é reduzida. E aí os nossos painéis solares aqui na superfície da Terra recebem menos energia. Ou seja, nós ainda estamos perdendo eficiência. E a gente não pode deixar isso acontecer. Então a melhor coisa seria deixar esses painéis solares lá em cima, no espaço, para receber toda a potência do nosso Sol. Ou seja, para aproveitar essa energia que chega até nós, a gente poderia construir um painel solar gigante que fique no espaço. E isso aqui seria ótimo, porque iria bloquear 100% da energia que vem do Sol, que iria atingir a Terra. Tudo para aqui no meio do caminho. Tudo lá em cima, sem a atmosfera para atrapalhar. Porém, esse painel em formato de disco gigante, com um raio igual ao da Terra, iria causar um pequeno problema. Não ia sobrar nada de luz do Sol para a Terra. E obviamente isso quer dizer que a fotossíntese aqui nesse planeta ia se tornar inviável. E bom, basicamente isso quer dizer que todo mundo vai morrer, incluindo nós.
Uma coisa mais inteligente seria simplesmente fazer com que esse painel gigante fosse fragmentado em vários painéis menores em órbita da Terra, de modo que eles não bloqueassem o Sol da gente. Assim a gente teria a mesma área do painel gigante sem destruir a vida na Terra. E aí finalmente a gente chegaria ao tipo 1 da escala Kardashev. Só que não, porque os painéis solares, na verdade, possuem ineficiências, que são limitações desse tipo de tecnologia. Porque na prática, um painel solar, na verdade, não é capaz de receber 100% da energia que vem do Sol e transformar em energia elétrica. Na hora dessa conversão, a energia diminui. Existem ineficiências. E a diferença da energia total que ele recebe para que ele consegue converter, normalmente é uma diferença 2 vezes menor. Os nossos modelos mais eficientes conseguem converter da energia original apenas 50%. Os nossos modelos mais eficientes perdem metade da energia. Isso quer dizer, então, que usando os nossos melhores painéis, a gente precisaria adicionar mais uma área 2 vezes maior do que originalmente pensamos. E ok, assim nós estaríamos captando toda a energia que chega na Terra. Mas ainda assim, nós não seríamos uma civilização do tipo 1. O que falta mais, meu Deus do céu? Pois é que ainda tem um detalhe, porque nós estamos captando toda a energia que chega da Terra. Isso não quer dizer que estamos consumindo ela. A gente tem que arranjar alguma forma de pegar essa energia nos painéis solares lá na órbita terrestre e trazer aqui para a superfície. E sinceramente, não importa se a gente vai fazer isso através de uma forma sem fio, com lasers atirando essa energia direto do espaço até nós, ou se vamos até lá buscar isso através de um elevador espacial ou algo talvez ainda mais mirabolante. A verdade é que não importa como nós vamos fazer essa transmissão energética, mas o fato é que vai existir ainda ineficiências. No meio do caminho, por causa dessas transmissões, a energia original vai passar por elas e se tornar menor. Então a gente precisa de ainda mais painéis solares para poder compensar isso. Bom, sim, isso poderia talvez funcionar, mas de repente pode ser que existe uma ideia melhor. A gente pode usar uma quantidade significativamente menor de painéis se eles ficarem mais próximos do Sol. Nós precisamos de menos, porque quanto mais perto do Sol, maior a intensidade da energia que eles recebem. A gente, claro, só teria que arranjar uma maneira de trazer essa energia daqui para cá. Isso seria algo bem distante da nossa realidade hoje. E possivelmente a gente atingiria o tipo 1, talvez antes mesmo da gente construir essa infraestrutura toda perto do Sol. Porque a verdade é que a humanidade pode atingir o tipo 1 da escala Kardashev com uma certa facilidade, se a gente olhar para essa escala de uma certa forma. Até agora a gente olhou para essa escala de uma maneira, digamos, muito literal, que a gente aqui no tipo 1 precisa consumir toda a energia natural que chega até a Terra. Porém, essa definição pode ser meio ruim, porque para chegar no tipo 1, isso faria com que a gente obrigatoriamente usasse a energia do Sol, como a gente viu. Agora, e se ao invés disso, ao invés de se preocupar com a fonte, a gente consumisse o equivalente a essa quantidade de energia? Por isso, vamos agora determinar em números qual é a quantidade de energia o suficiente para uma civilização ser considerada do tipo 1. E bom, é claro que para isso a gente poderia simplesmente saber qual que é, em números, a quantidade de energia que a Terra recebe do Sol. Só que essa escala não é sobre nós, ela se aplica a todo o universo. E existem estrelas que produzem quantidades de energia diferentes, e existem planetas que absorvem quantidade de energia diferente. Isso quer dizer que seria preciso encontrar um número que seja mais ou menos adequado como uma regra geral para todos os casos, incluindo a Terra e os outros. E Carl Sagan nos ajudou com isso. Sim, é ele mesmo. Essa foi a fórmula que ele propôs, em que K aqui é o tipo dessa civilização e P
é o consumo energético. Ou seja, para descobrir o quanto que uma civilização do tipo 1 consome de energia, basta substituir o K por 1 e, fazendo as contas, temos que o logaritmo de P é igual a 16. Então P é igual a 10 elevado a 16, o que seria 10 mil trilhões. Então no dia que a humanidade conseguir esses 10 mil trilhões de joules por segundo, finalmente, parabéns pra nós, a gente alcançaria o tipo 1. Caraca, até que enfim. E isso só porque não importa de onde a gente ia tirar essa energia, se é do Sol ou não. Inclusive, a humanidade consome hoje cerca de 10 elevado a 13 joules por segundo. O número mais ou menos exato é cerca de uns 18 trilhões. E isso aqui nada mais é do que o P. E se a gente botar o valor exato aqui nessa fórmula, nós temos que o valor de K atualmente para a humanidade é igual a 0,7276. É isso que algumas estimativas recentes apontam. Então quer dizer que a gente está, na verdade, mais perto do tipo 1 do que longe? Uau! Mas ainda assim, se a gente está a 10 a 13 de consumo energético hoje e nós precisamos de 10 a 16, significa que ainda nós precisamos consumir 1000 vezes mais energia para chegar no tipo 1. Bom, e sabe o que a gente precisa fazer de diferente para atingir isso? Talvez nada. Por incrível que pareça, a humanidade pode atingir o equivalente ao tipo 1 da escala Kardashev sem fazer nada de muito mirabolante. Basta olhar para esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra o consumo global de energia com o passar do tempo. E aqui nós podemos ver que apenas meros 2 séculos atrás, se a gente voltar mais ou menos para 1800, nós tínhamos uma humanidade consumindo muito menos energia. Isso aqui é uma ordem de grandeza cerca de 100 vezes menor do que nós consumimos hoje. E sinceramente, se a gente levou apenas um pouco mais de 2 séculos para poder chegar até onde nós estamos hoje, então, de repente, para conseguir multiplicar o que temos hoje, para no futuro a gente chegar a 1000 vezes mais, pode ser então apenas uma mera questão de tempo. Agora, quanto tempo exatamente? Aí foi o que esse estudo estimou. Bom, e como que esse estudo fez isso? Bom, ele usou esta tabela bem aqui. Essa aqui é uma tabela com os valores da escala Kardashev da humanidade ao longo de vários anos. Começando aqui em 1965, nós tínhamos um consumo de 5 trilhões de joules por segundo, o que nos classificava como 0,676 alguma coisa na escala Kardashev. Agora já em 1985, a gente tinha chegado a 10 trilhões de joules por segundo, o que nos deixava em 0,7 na escala. E assim a gente foi indo até chegar no último ano desse estudo, em 2019, em que tínhamos 18 tri de energia e 0,725 na escala Kardashev. Show! Então, a partir disso, simplesmente eles pegaram esses valores todos e assumiram um certo ritmo de crescimento desses números. E aí eles chegaram neste gráfico. Esse gráfico mostra a variação do valor de K com o passar do tempo. E até aqui nós temos os valores reais registrados do passado. E daqui em diante, tudo isso é uma previsão que vai até o momento em que atingimos o tipo 1, que deve acontecer mais ou menos por volta do ano 2347. Ou pelo menos é o que diz esse estudo. E sinceramente esse estudo tem as suas limitações, porque afinal de contas não dá pra gente simplesmente, vai lá, pegar uma tabela com números e extrapolar o futuro, pelo menos não de uma forma tão precisa. Não quer dizer que esses números vieram aumentando num certo ritmo que eles vão continuar sempre crescendo nesse mesmo ritmo. Para ficar mais precisa essas coisas todas, nós temos um outro estudo. Nesse outro estudo foi analisado as fontes energéticas da humanidade individualmente. E o fato é que nem todas as nossas fontes de energia vão crescer sempre da mesma forma. Até porque os combustíveis fósseis são esperados de talvez até cair, enquanto que as energias renováveis vão crescer bem mais. Assim a gente espera. Com isso se chegou nesse gráfico. Aqui nós podemos ver que estaríamos prestes a ter uma diminuição drástica
do nosso consumo de energia por causa da transição dos combustíveis fósseis para energias renováveis. Mas aí depois de cair, a gente iria subir o nosso consumo de energia e continuar subindo até chegar bem aqui, onde a gente atingiria o tipo 1 da escala Kardashev. Isso aconteceria em 2371. E bom, esse outro estudo também tem as suas próprias limitações, porque simplesmente é muito difícil prever o futuro. Nunca se sabe, mas uma mudança aqui no meio do caminho poderia fazer a gente chegar muito mais rápido ou bem mais devagar, ou de repente até nunca chegar. A realidade é que existem muitos fatores que não são levados em conta em um único estudo, e talvez nem possam ser. Imagina o que aguarda no nosso futuro em questão de fatores políticos, ambientais, populacionais, culturais e tecnológicos. Tudo isso pode ser imprevisível e gerar uma enorme variação na trajetória ao longo dos séculos. Veja, por exemplo, isso aqui. Esse aqui é o tokamak. Essa máquina busca extrair a energia da fusão nuclear. E não confundir fusão com fissão. Enquanto que a fissão nuclear, ela na verdade separa os núcleos atômicos, a fusão, ela funde os núcleos atômicos. Essa máquina aqui então está criando exatamente o mesmo processo que ocorre dentro de estrelas. É exatamente por causa da fusão nuclear que estrelas geram energia. Esse princípio nos daria muito mais energia do que nós jamais imaginamos. Isso faria o jogo mudar completamente. Esse seria o nosso grande salto na escala Kardashev. Porém, isso ainda é uma incógnita. O tokamak é uma máquina ainda experimental. E o fato é que faz muito tempo que parece que nós estamos muito perto de dominar a fusão, mas esse dia nunca chega. O futuro, então, é incerto, mas possivelmente essa seria a nossa melhor forma da humanidade chegar o quanto antes ao tipo 1 da escala Kardashev. Agora, e se a gente quiser ir além? Beleza, então a escala Kardashev é essa aqui, em que uma civilização pode ser classificada como tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, em que a energia consumida pela civilização é equivalente à energia disponível no seu planeta, na sua estrela ou na sua galáxia inteira, incluindo todas as estrelas que existem aqui. E bom, nessa história a humanidade tá lá atrás. A humanidade nem sequer chegou aqui no nível 1, ela tá mais para trás. Mas agora nós vamos pensar num caminho em que pode nos fazer passar do nível 1, nos levar até o nível 2 e talvez até atingir o nível 3. Certo, então vamos começar com a ideia mais óbvia de todas. Vamos dizer que se a gente quiser consumir toda a energia do nosso Sol, nós poderíamos criar uma mega estrutura para encapsular nossa estrela completamente. E o interior disso aqui seria revestido completamente de painéis solares para captar todo e qualquer fóton que sai do Sol. E esfera de Dyson é o nome dessa mega estrutura. Porém, ela não é exatamente uma boa ideia. Tudo bem, eu sei que a gente está pensando em coisas futuristas, mas ainda assim nós temos que ser realistas, ter o nosso pé no chão. Aqui na prática, se a gente der uma fatiada aqui, só para poder olhar para o interior da esfera com o Sol aqui dentro, podemos ver esse cenário. E isso é muito instável. Porque vamos parar pra pensar, se o Sol possui uma gravidade bem forte, atraindo, digamos, esse ponto aqui dessa casca ao seu redor, então a tendência é que esse ponto caia no Sol. Porém, a ideia da esfera de Dyson é que o Sol, na verdade, não só está atraindo esse ponto aqui, mas como também esse outro ponto do exato lado oposto. Os dois estão sendo atraídos igualmente. Com isso podemos dizer que uma força meio que anula a outra, e isso acontece com qualquer outros dois pontos opostos. Ou seja, no final a esfera de Dyson ficaria sempre na mesma posição, mas isso só acontece em condições ideais teóricas. A realidade, na verdade, é mais complicada, e aí vamos supor que o inevitável acontece, que, por exemplo, um asteroide, nem que seja pequeno, atinge
a esfera. E aí pode ser que isso aqui acabe causando um dano. Quem sabe um buraco surja bem aqui, o que acaba alterando a distribuição da massa dessa megaestrutura. Então nesse caso, esse ponto continua sendo atraído para o Sol. Mas dessa vez, agora não existe um ponto correspondente do exato lado oposto. A atração que antes havia aqui, agora não existe mais. E por menor que seja esse desbalanço, com o tempo, a casca inteira poderia acabar se deslocando e uma parte dela ia acabar se aproximando cada vez mais da estrela, fazendo a gravidade aqui ser cada vez maior, até chegar um momento em que uma parte da esfera iria ser arrancada, causando mais buracos. E aí, com mais buracos, maior seria o desbalanço geral, o que iria causar mais buracos ainda, e assim por diante, em um ciclo, em que no final não ia acabar demorando muito para que a esfera de Dyson fosse completamente destruída e os seus fragmentos engolidos pela nossa estrela. Pois é, triste. E o pontapé inicial dessa tragédia toda seria um mísero asteroidezinho pequeno. Mas imagine que existem asteroides maiores que podem causar coisa pior, ou quem sabe apenas ventos solares, partículas ejetadas do Sol poderiam talvez causar danos ainda mais terríveis. Muita coisa poderia causar isso. Até uma leve e natural deriva espontânea da megaestrutura poderia acabar fazendo com que ela flutuasse no espaço e acabasse dando início a essa tragédia. Pois é, uma esfera de Dyson é instável. E fora essa instabilidade, ainda tem o fato de que uma esfera daquele tamanho todo precisaria ser feita de um material extremamente resistente ao estresse mecânico, num nível que supera e muito qualquer material conhecido ou imaginável de forma realista. Ou seja, com base no que nós podemos fazer hoje ou o que achamos que podemos fazer no futuro, simplesmente não existe nada bom o suficiente para uma esfera de Dyson. Então é por essas e outras que isso aqui não é possível na prática. Mas isso não quer dizer que é impossível captar toda a energia do Sol. Existem outras maneiras, e uma forma muito mais prática de fazer isso é com essa estrutura. Essa não é uma esfera de Dyson, porque isso não é um sólido objeto único e contínuo. Isso aqui é um conjunto de incontáveis pequenos satélites com painéis solares e com sua própria órbita estável individual. Ou seja, a gente iria colocar tantos deles ao redor do Sol, ele seria meio que envelopado, mas não por uma estrutura única, mas por incontáveis satélites, sem deixar nenhum fóton escapar. E aí, com isso, se a gente der uma fatiada aqui para ver o seu interior, iríamos ver esse cenário, em que se um asteroide aparecesse e se chocasse com um dos painéis, o pior que poderia acontecer aqui seria se esse satélite atingido caísse no Sol, ou enfim, saísse por aí na força da porrada. Mas de qualquer forma, depois do impacto, iria ficar algo faltando, um buraco. Só que diferentemente de uma esfera de Dyson, isso aqui, esse buraco, não iria causar nada nos outros painéis, porque eles são individuais. Eles iam continuar girando ao redor do Sol, como se nada tivesse acontecido. E isso aqui é o que nós chamamos de enxame de Dyson. E outra vantagem ainda do enxame de Dyson é que nós podemos realisticamente começar a construir ele no futuro nem tão distante assim. O único problema é que a gente, talvez no meio do caminho, iria precisar destruir um planeta inteiro. Ou talvez um pouco mais do que isso. Esse aqui é Mercúrio, um planeta que existe há bilhões de anos, mas ele tem uma coisa muito interessante aqui dentro. Existe muito ferro e oxigênio. Mais ou menos desse planeta aqui, podemos dizer que 50% dele é ferro e oxigênio. E se a gente combinar esses dois elementos aqui, nós podemos ter Fe2O3. E isso aqui é o que nós chamamos de hematita. E nós, humanos, usamos hematita desde a antiguidade para fazer espelhos. Então aqui temos Mercúrio e aqui temos a humanidade indo até esse planeta para fazer espelhos. E aí a gente poderia levar esses espelhos até próximo do Sol e soltar esses espelhos lá ao redor do Sol para ficarem orbitando. E aí depois dos primeiros espelhos terem sido feitos, a gente pode fazer
Mas a gente pode ir botando cada vez mais espelhos em órbita até criar um enxame de Dyson, que assim como a esfera, iria encapsular essa estrela. E ainda por cima, para facilitar essa tarefa, a gravidade na superfície de Mercúrio é mais de 2,5 vezes menor do que a da Terra. E isso facilita absurdamente essa parte de sair desse planeta com espelhos debaixo do braço para colocá-los em volta do Sol. Mas espera, esse negócio aqui que a gente está falando é um espelho, não é um painel solar. Sim, é verdade. Nesse cenário a gente está falando de unidades individuais que são espelhos ao redor do Sol. E essas coisas aqui não tem como captar a energia que vem do Sol. O que na verdade eles estariam fazendo seria simplesmente direcionando a energia que vem do Sol para um ponto específico. Aqui a luz seria extremamente concentrada e seria um ótimo lugar para se ter casualmente um painel solar. Ou seja, a maior parte do enxame de Dyson aqui poderia ser simples espelhos que concentrariam a energia em poucos painéis que são mais complexos e caros de se fazer. E é claro que desde o primeiro lote de espelhos que está concentrando a luz no painel solar, desde esse momento a humanidade já teria mais energia ao seu dispor. Com mais energia lá em Mercúrio a gente poderia fazer mais espelhos, botar lá debaixo do braço e ir até o Sol para conseguir mais energia para usar para fazer mais espelhos. Quem sabe aqui em Mercúrio a gente não poderia usar essa energia toda para automatizar completamente essa fabricação. É como se o primeiro lote de espelhos ajudasse a fazer o lote seguinte. E agora com 2 lotes podemos fazer 4. 4 viram 8. 8, 16, 32 e assim por diante. Com cerca de uns 60 ciclos de duplicação dessa forma, a gente teria um Sol completamente encapsulado por um enxame de espelhos. E é claro, aqui e acolá com um painel solar para captar essa luz. Com isso, enfim, a humanidade se tornaria uma civilização do tipo 2 da escala Kardashev. Mas será que esse é o melhor caminho? Bom, com tantos satélites ao redor do Sol não deixando escapar nenhum fóton, significa que não ia sobrar nenhum raio de luz para a Terra. E assim, toda a vida que conhecemos iria morrer. E além disso, a gente vai precisar de tanta matéria para fazer esses espelhos que a gente vai ter destruído não só Mercúrio, mas Vênus também seria minerado até sumir, assim como Marte, além, é claro, de uma boa quantidade de asteroides e luas. Tudo isso poderia ser devorado no processo. Essencialmente a gente iria destruir o nosso sistema solar. E isso certamente seria um preço muito alto para se pagar. E o pior é que nós estamos assumindo até aqui que a produção e a distribuição de energia tem 100% de eficiência, com absolutamente zero perdas. Se a gente incluir esses fatores, vamos ver que nem um completo encapsulamento do Sol por espelhos vai ser o suficiente para a gente ter ao nosso dispor uma energia equivalente à produzida pelo Sol. Agora, quanto que é exatamente essa energia equivalente da nossa estrela? Bom, voltando aqui para a escala Kardashev, podemos ver que ela nos mostra que para atingir, por exemplo, aqui o tipo 1, nós precisamos usar toda a energia disponível no planeta, ou algo equivalente a 10 elevado a 16 joules por segundo. E o tipo 2 é toda a energia do Sol, ou 10 elevado a 26. E já o tipo 3 é toda a energia da galáxia, ou 10 elevado a 36. Ok, então para a humanidade avançar, passar pelo tipo 1 e chegar até o tipo 2, precisamos disso aqui, 10 a 26 joules por segundo. E como conseguir isso sem destruir o nosso sistema solar? Bom, podemos usar isso aqui. Esse é um buraco negro. E eles irradiam energia. E essa energia é chamada de radiação Hawking. Isso é um pouco complexo, não cabe explicar nesse vídeo como que a radiação Hawking funciona exatamente, mas o que é importante saber aqui é que quando um buraco negro irradia energia, ele perde massa, ele fica menor, e aí ele pode continuar emitindo radiação e ficar cada vez menor, até chegar a um ponto de desaparecer completamente. Sendo que ainda tem um detalhe aqui, quando ele irradia energia, ele vai ficar menor. E buracos negros menores irradiam
mais energia. E ao irradiar mais energia, eles ficam menores ainda mais rápido. E irradiam ainda mais energia. E irradiando cada vez mais energia e diminuindo cada vez mais rapidamente. Até liberar tanta energia e puf, sumiu. Cadê o buraco negro? Pois é, então isso quer dizer que buracos negros muito pequenos, ao emitirem tanta energia, acabem se tornando muito instáveis e eles tendem a desaparecer. Por outro lado, um buraco negro grande demais é estável, mas produz pouquinha energia. E aí, se a gente quer ter um buraco negro que produz energia o suficiente para a gente usar para alguma coisa, mas que seja estável o suficiente para que a gente consiga continuar usando a energia, então um buraco negro grande demais e pequeno demais não servem. A gente precisa de um intermediário. O ideal seria ter isso aqui, um buraco negro com a massa de 600 mil toneladas, o que seria mais ou menos uma massa equivalente a um Burj Khalifa e meio. A gente está falando do prédio mais alto do mundo. E tudo isso estaria comprimido em um volume próximo do tamanho de um único próton. Assim, ele viraria um buraco negro. E eu sei que o tamanho de um próton parece algo pequeno, mas ainda assim não é tão pequeno. Ele ainda assim teria um tamanho intermediário, na verdade. Ele ainda iria durar cerca de 3 anos e meio para evaporar. Mas é claro que para evitar uma evaporação completa por perda de massa, a gente pode ir simplesmente adicionando mais massa. A gente joga qualquer coisa lá dentro e a perda de massa é compensada. E aí assim a gente vai jogando coisa para ir sempre mantendo sua massa. E aí, assumindo que a gente consiga fazer isso, a gente pode ter, enfim, um buraco negro de tamanho ideal e sem um prazo de validade. Só impressionante. Um buraco negro desse tamanho iria irradiar uma grande quantidade de energia, numa ordem de grandeza de cerca de 10 mil vezes maior do que a produção energética de toda a civilização humana atualmente. Isso é bastante coisa. E se a gente incluísse ainda umas perdas de eficiência aqui e acolá no meio desse processo todo, a gente, para atingir o tipo 2 da escala Kardashev, a gente precisaria de cerca de 1 bilhão desses buracos negros, como esse aqui. Se a gente conseguisse encontrar 1 bilhão desses buracos negros, nós poderíamos ter acesso à energia equivalente à do Sol. Porém, o problema é que encontrar um buraco negro como esse aqui já é difícil. Agora, 1 bilhão parece impossível. Pois é, uma opção muito melhor de repente seria se a gente fizesse os nossos próprios buracos negros. O que certamente é uma tarefa que exige muita energia, mas por incrível que pareça, não é tanta energia. E nós já sabemos de onde tirá-la. Lembra que em Mercúrio a gente pode fazer vários espelhos lá e levá-los até o nosso Sol, liberar eles em órbita e fazer eles concentrarem a luz toda em um único ponto? Bom, então, a gente não precisa nem sequer fazer um enxame de Dyson completo com espelhos. A gente pode colocar só alguns espelhos e assim conseguir uma fração da energia da nossa estrela. E aí podemos usar essa energia para criar o nosso primeiro buraco negro. E eu sei que esse passo é estranho e, infelizmente, de novo, o grau de complexidade está além desse vídeo. Mas, em teoria, poderia ser possível criar um buraco negro apenas usando luz. Em teoria, seria possível concentrar muita luz para se criar um buraco negro. É bizarro isso, mas, segundo a famosa equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, temos que a energia e a massa são coisas que podem uma ser convertida na outra. Então, a princípio, daria para, ao invés de concentrar matéria em um volume muito pequeno, para assim se criar um buraco negro, daria também para se concentrar luz, energia em um único pequeno lugar e criar um buraco negro. Tudo isso usando apenas uma fração da luz do enxame de Dyson parcial ao redor do nosso Sol. Isso criaria o nosso primeiro buraco negro. E depois, com a energia dele, a gente poderia mais facilmente criar outro. Então, com um buraco negro, a gente faria 2. E com 2, viraria 4.
8, 16, 32 e assim por diante. Eu sei que esse processo pode parecer com a duplicação do enxame de Dyson, mas no caso da duplicação dos buracos negros, existe algo fundamentalmente diferente. As duplicações do enxame de Dyson têm um limite, porque o máximo que isso tudo vai conseguir é captar toda a energia da estrela. Agora, por outro lado, os buracos negros são altamente escaláveis. Eles praticamente não têm um limite. Ou seja, a gente poderia fazer vários deles e continuar fazendo vários até atingir o equivalente energético ao tipo 2 da escala Kardashev. E tudo isso de uma forma mais sustentável, sem destruir tanto o nosso sistema solar. Mas por que sequer parar no tipo 2? Daria pra gente continuar criando cada vez mais buracos negros até a gente chegar a um nível de energia equivalente ao de toda a galáxia, ao tipo 3. Seria como se a gente tivesse ao nosso dispor toda a energia de todas as estrelas da galáxia. E aí, quando a humanidade um dia chegar a esse ponto, nós seríamos uma civilização totalmente diferente, talvez até irreconhecível para nós do presente. Aos nossos olhos de hoje, esses seres do futuro teriam uma tecnologia capaz de fazer tanto que, quem sabe, eles poderiam se parecer como deuses. Eles seriam capazes de fazer coisas inimagináveis para nós. Teriam motivações que nós não compreendemos. Eles estariam além de mim, de você e o próprio Kardashev.